A cena é quase universal. Você está diante do espelho, ajustando a roupa pela 10ª vez, ensaiando mentalmente o que vai dizer. O coração acelera, mas não é só antecipação. É um frio na base da espinha, um sussurro que surge do nada e se instala como uma verdade absoluta. Ela vai perceber. A frase ecoa na sua mente, simples e devastadora. Vai perceber que você não é suficiente, que você é uma fraude, que por trás desse sorriso e dessa conversa, há um vazio que, cedo ou tarde, será descoberto. Esse é o momento da paralisia. A coragem que você reuniu para convidá-la, para criar a oportunidade, é consumida por uma dúvida que não debate, apenas decreta. Você não está apenas se arrumando, está se preparando para um interrogatório, onde você mesmo é o principal acusador. E o pior é que você acredita na acusação. Essa angústia silenciosa, esse diálogo interno de autossabotagem, é o território onde mora seu pior inimigo. Não é a rejeição dela que você teme de verdade, é a confirmação de uma suspeita que você já carrega sobre si mesmo. O que você está vivendo vai muito além de uma simples insegurança. Existe um mecanismo psicológico em operação, um fenômeno conhecido como a profecia autorrealizável da autoaversão. Você não está meramente prevendo um fracasso. Você está, inconscientemente, orquestrando-o. Seu cérebro, diante da ameaça de uma nova rejeição, prefere a dor familiar da confirmação ao risco agonizante da esperança. É menos sofrido provar que você é inadequado do que se abrir para a possibilidade de ser aceito e, ainda assim, ser rejeitado. Então, sem perceber, você modifica seu comportamento. Fica mais tenso, sua linguagem corporal se fecha, seu humor fica forçado ou apagado. Você para de ouvir genuinamente e fica preso no monólogo interno do medo. Você emana uma energia de desconforto consigo mesmo. E ela, é claro, responde a essa energia. A interação esfria, o interesse murcha e a profecia se cumpre. Você suspira aliviado e ao mesmo tempo arrasado. Eu sabia. Mas você não sabia. Você criou. Você preferiu a segurança da prisão ao risco incerto da liberdade. A revelação crucial, a que muda todo o jogo, é esta. O inimigo no espelho não é o formato do seu rosto, a linha do cabelo, o peso que gostaria de perder ou sua timidez. Essas são apenas as desculpas que ele usa. O verdadeiro inimigo é uma entidade psicológica, uma construção mental, o seu juiz interior. Ele não nasceu com você. Foi construído tijolo por tijolo a cada vez que você foi rejeitado e internalizou aquilo como um veredito sobre seu valor. A cada expectativa não atendida de um pai, de um grupo social, de uma sociedade que vende um ideal inatingível. A cada comparação tóxica com outro homem que parecia ter o que falta em você. O juiz é uma coleção de todas essas vozes internalizadas, fundidas em uma só, que agora fala com a autoridade de uma verdade inquestionável. E ele é um mentiroso estratégico. Ele te convence de que sua função é te proteger, te manter humilde, te impedir de se expor ao ridículo. Na realidade, sua única função é manter você em cativeiro. Enquanto você estiver ocupado lutando contra ele, nunca terá energia ou coragem para enfrentar o verdadeiro risco emocional que é se conectar com outro ser humano. O juiz prefere que você morra de fome na cela do que seja ferido em campo aberto. A consequência prática disso destrói qualquer conselho superficial. Tentar ser mais confiante, quando o juiz está no comando, é como colocar um terno caro em um refém com uma arma apontada para a cabeça. A pose é visivelmente falsa. A confiança que você tenta projetar é uma performance frágil, porque por trás dos olhos ainda está o prisioneiro, negociando com seu captor. O juiz conhece todos os seus argumentos, todos os seus truques. Ele sussurra, você está forçando a barra. Ela está notando sua atenção. Isso não é você. E você acredita. O magnetismo, aquele que atrai não por esforço, mas por presença, só nasce quando ocorre uma mudança de governo interno. Não adianta tentar mudar o julgamento, a lista de defeitos. Você precisa destronar o juiz. Precisa mudar a própria fonte da avaliação. A verdadeira segurança não é uma afirmação que você faz, é um silêncio que você conquista dentro de si. É o fim do debate interno. Por isso, entenda de uma vez por todas, você não está tentando conquistar ela, você está tentando conquistar ele. O fantasma no espelho que te observa com desdém, o carcereiro que se disfarça de consciência. Toda a sua energia está sendo drenada nessa guerra civil invisível. Cada olhar para uma mulher que você deseja se torna outro campo de batalha onde você luta contra suas próprias tropas. Enquanto essa guerra civil não terminar, enquanto você não assinar um tratado de paz consigo mesmo, nenhuma batalha externa será vencida. Você pode aprender todas as técnicas de conversação, todas as teorias sobre dinâmica social, mas elas serão munição usada contra você mesmo.
A primeira e única conquista necessária é a do território que há entre seus próprios ouvidos. Tudo mais é consequência, tudo mais é reflexo. Para desarmar um inimigo, é preciso primeiro compreender sua origem, seus métodos, sua fonte de poder. O juiz interior não é um monstro que apareceu do nada. Ele é um artefato, uma construção cuidadosamente montada ao longo dos anos, e seu poder depende de uma única crença que você mantém, a de que ele é a voz da realidade. O erro fatal, a armadilha que mantém milhões de homens presos, é acreditar que essa voz crítica é realista ou uma forma de humildade. Você pensa que está sendo honesto consigo mesmo quando ouve. Você não é tão interessante, ela está fora da sua liga. Você vai estragar tudo. Isso não é realismo. É uma distorção narrativa. Você se tornou o editor tendencioso da própria história de vida. No corte final do filme da sua existência, você deu ênfase máxima às cenas de rejeição, de crítica, de falha. Você as repetiu em slow motion, com uma trilha sonora dramática, e ao mesmo tempo, cortou todas as cenas de força, de aceitação, de pequenas conquistas, de momentos em que você foi suficiente. O elogio que você recebeu e descartou? Cortado. A vez em que você foi corajoso, mesmo com medo? Cortado. A sua própria resistência, o fato de você ainda estar aqui lutando? Cortado. O juiz é o produtor desse filme distorcido, e você é o espectador que acredita que aquilo é o documentário completo da sua vida. Ele não te mostra a realidade. Ele te mostra uma versão editada para provar seu ponto, que você é deficiente. Esse filme interno não fica apenas na sua cabeça. Ele é projetado para o mundo, e as mulheres são leitoras especialistas dessas projeções. Existe um teste inconsciente, quase primal, que uma mulher faz a um homem, e ele é brutalmente simples. Ela procura pela solidez. Ela procura por rachaduras na sua autoimagem, não por maldade, mas por um instinto de autopreservação e busca por estabilidade emocional. Esse teste raramente vem como um questionário. Ele vem disfarçado, um comentário casual e ligeiramente provocativo, um olhar sustentado por meio segundo a mais, uma brincadeira que beira a provocação. Ela está, de forma subliminar, dando um toque sutil na estrutura do seu ego para escutar o som que ele faz. Um som oco, de insegurança, ou um som sólido, de presença. Quando o juiz interior é atingido por esses toques, ele treme. E o seu corpo traiçoeiramente traduz esse tremor em microexpressões universais, o desvio de olhar rápido, o sorriso que some antes da hora, a postura que se retrai ligeiramente, o riso nervoso que busca aprovação. Você acha que está escondendo. Você está transmitindo. E nesse momento ela não está rejeitando você, o ser humano complexo e completo. Ela está rejeitando a instabilidade que ela sente. A atração feminina, em seu nível mais fundamental, é atraída pela coerência, pela não contradição entre o que um homem diz, como ele se move e a energia que ele emana. A guerra interna é a maior contradição possível, e ela é sentida como perigo emocional. Isso nos leva a desmontar um dos maiores mitos que alimentam o juiz, o mito da boa aparência como chave mestra. O juiz te faz acreditar que se você tivesse um queixo mais definido, menos acne na adolescência, 2 centímetros a mais de altura, o jogo estaria ganho. É uma mentira reconfortante, porque coloca a solução em algo externo, e muitas vezes inatingível. A verdade psicológica é que o segredo não é ser o mais bonito segundo um padrão externo, é estar reconciliado com o seu próprio rosto. Um homem comum, que olha no espelho e vê a si mesmo sem guerra, sem desdém, com uma aceitação tranquila. Esse homem irradia uma presença que imanta. Um homem modelo, em guerra com uma ruga incipiente, com a simetria não perfeita do seu rosto, com a sombra de uma imperfeição, emana uma energia de conflito que anula sua beleza física. A atração não flui para a perfeição estática, flui para onde não há conflito, flui para a paz. Ela é menos sobre os traços do rosto e mais sobre a história que o rosto conta. Um rosto em paz conta uma história de autogoverno, de alguém que não está mais se espancando internamente. Essa história é irresistível, porque promete um porto seguro, e não outro campo de batalha. Para iniciar o processo de reconciliação, você precisa primeiro identificar o inimigo com clareza. Ele se mistura com seus próprios pensamentos, então é necessário um método para separá-los. Um método simples de 3 etapas pode ser o início dessa desmontagem. A primeira etapa é rastrear o gatilho. Em um momento em que você se sentir súbita e profundamente diminuído, pause. O que disparou isso? Foi um elogio que você imediatamente desqualificou? Foi ver uma pessoa específica, talvez um rival percebido? Foi entrar em um ambiente social que te intimida? Identificar o gatilho é mapear os domínios onde o juiz tem mais poder. A segunda etapa é nomear a voz. Dê um nome ridículo, quase cômico a essa entidade. O chato do porão, o contador de defeitos, o fiscal de inadequações.
Isso realiza um truque psicológico poderoso, externaliza. Tira a voz de dentro de você e a coloca como algo separado, um personagem com motivações próprias. Você não é o juiz. Você é a pessoa ouvindo o juiz. A terceira etapa é questionar a autoridade. Quando a voz falar, não aceite. Pergunte com genuína curiosidade interior. Com base em que evidência concreta você afirma isso? E mais importante, que benefício real você traz ao me dizer isso? Isso me torna mais forte, mais sábio, mais corajoso? Ou só me paralisa? Na maioria esmagadora das vezes, a resposta para a última pergunta será clara. O juiz não é um conselheiro, é um sabotador. Entenda a dinâmica de poder. O juiz interior é um parasita que se alimenta da sua atenção. Cada minuto que você gasta ruminando sobre uma inadequação, cada olhar de desaprovação no espelho, cada revisão mental de uma falha social é um banquete de 3 pratos para ele. Sua missão, portanto, não é argumentar com ele, não é tentar agradá-lo se tornando perfeito. Sua missão é deixá-lo morrer de fome. É redirecionar o foco da sua atenção, seu recurso mais precioso, do julgamento para a observação neutra, e depois, para a ação no mundo real. A cada vez que você resiste a se alimentar do próprio venho, o parasita enfraquece. Ele vive do drama que você cria sobre si mesmo. Sem drama, ele definha. A paz não é um estado que você ataca e conquista. É um espaço que se abre quando você cessa o bombardeio contra si mesmo. O verdadeiro custo da guerra interna não é medido apenas nos momentos de solidão diante do espelho. Seu preço mais caro é pago no campo das interações reais, na dinâmica silenciosa que se estabelece entre você e qualquer mulher que desperte seu interesse. É aqui que a batalha invisível se torna uma realidade tangível, definindo papéis, criando padrões e garantindo o resultado que o juiz tanto previu. Tudo começa com um movimento aparentemente inofensivo, a busca por validação. Quando você sente atração, você não busca apenas companhia ou prazer. Inconscientemente, você inicia um processo de transferência de poder emocional. Você está terceirizando para ela a autoridade suprema de confirmar ou destruir o veredito do seu juiz interior. No fundo, o seu diálogo interno é: se ela me escolher, é a prova de que o juiz está errado. Se ela me rejeitar, é a confirmação final de que ele estava certo. Você a coloca, sem que ela saiba ou queira, no papel de deusa juíza. O peso disso é insustentável. Nenhum ser humano consegue respirar sob a expectativa de ser a salvadora ou a carrasca da autoestima de outro. Ela sente esse peso. Sente a seriedade excessiva, a necessidade por trás do seu olhar, e instintivamente recua. A atração morre afogada sob a responsabilidade de ser a única prova do seu valor. Essa dinâmica se manifesta de forma mais clara no arquétipo do cara legal. A bondade excessiva, a concordância constante, a relutância em ter ou expressar uma opinião contrária. Isso não é virtude moral elevada. É, na sua raiz, uma estratégia de apaziguamento. É a tentativa desesperada de um homem de ser tão inofensivo, tão agradável, tão pouco desafiador, que o juiz interior, e por extensão, a mulher que ele idealiza, não terá nenhum motivo para atacá-lo ou rejeitá-lo. Você se torna uma parede lisa, sem arestas, sem textura. O problema é que a atração, especialmente a atração sexual e romântica, não se alimenta de lisura. Ela requer textura, contorno, sombra, profundidade. Requer a possibilidade de atrito, de diferença, de um ponto de vista singular. Um sim constante não é sinal de respeito. É sinal de ausência. Ausência de opinião, ausência de caráter, ausência de um eu definido. Você se torna emocionalmente previsível e, portanto, invisível. O apaziguamento nunca traz paz, só adia o conflito. E no campo da atração, ele garante a indiferença, que é uma morte mais lenta e silenciosa que a rejeição. Muitas táticas mal compreendidas, como a ausência voluntária, são tentativas desajeitadas de romper com esse ciclo, mas quando aplicadas como manipulação, falham. O poder real da ausência não está no ato de sumir, mas no motivo por trás dele. Quando você desaparece, não como uma jogada calculada para deixá-la ansiosa, mas porque está genuína e profundamente engajado com a vida que construiu fora dela, seus projetos, sua missão, seu crescimento, sua paz. Algo fundamental muda na energia que você emana. Você deixa de ser um suplicante, alguém que espera à porta. Você se torna um território com fronteiras definidas, com paisagens internas ricas, um lugar que pode ser explorado. O silêncio deixa de ser um vácuo carregado de expectativa e se torna um espaço de plenitude. É intrigante porque sugere que há mais em você do que a necessidade dela. Esse é o único tipo de ausência que realmente magnetiza, a que nasce da presença em outro lugar, e não da falta dela. Isso nos leva a um dos maiores equívocos sobre força masculina, achar que consistência emocional significa roboticidade, a supressão de qualquer sentimento.
Nada poderia estar mais longe da verdade. A questão não é nunca mostrar raiva, tristeza, vulnerabilidade ou paixão. A questão crucial é, de onde essas emoções surgem? No homem governado pelo juiz, as emoções são predominantemente reativas. Elas são disparadas pelo julgamento alheio ou pela antecipação dele. Ele fica irritado porque sente que não foi valorizado. Fica eufórico porque recebeu um elogio. Sua vulnerabilidade é uma chantagem emocional disfarçada. Olhe como estou machucado, agora você precisa me consolar. No homem que está em processo de reconciliação, as emoções emanam de um lugar autêntico. A raiva pode surgir de um princípio violado, não de um ego ferido. A tristeza pode ser uma expressão genuína de perda, não uma performance para ganhar cuidado. A vulnerabilidade é a coragem de mostrar uma fraqueza real, sem a expectativa de que o outro a resolva. Quando as emoções não são mais marionetes do medo da desaprovação, elas se tornam sinais de uma força profunda. Elas mostram que o homem está em contato com sua verdade interna e tem a integridade de expressá-la, independentemente do resultado. Essa é a base da verdadeira confiança. Não a certeza de que você será amado, mas a certeza de que você pode ser você mesmo, independentemente de ser amado ou não. Cada vez que você cala uma opinião para agradar, que muda uma preferência para se adequar, que sufoca uma reação genuína por medo de desaprovação, você não está sendo diplomata. Está realizando um ato de autoexílio. Você está erguendo, tijolo por tijolo, um muro entre o seu eu experiencial, aquele que sente, observa, deseja, e o eu que você apresenta ao mundo. Atrás desse muro, o juiz sorri, satisfeito. Sua estratégia de apaziguamento está funcionando. Você está cada vez mais distante da sua própria verdade e, portanto, mais dependente da validação externa para se sentir real. Do outro lado do muro, ela não vê os tijolos. Ela não ouve o juiz. Ela apenas sente o vazio. Sente a ausência de um homem verdadeiro na sua frente. Sente a conversa que não vibra, a conexão que não se estabelece, a atração que não chega. E ela se afasta, não por maldade, mas por um instinto natural de buscar vida onde ela existe. Ela se afasta sem nem saber o porquê, apenas respondendo à paisagem árida que você, involuntariamente, está projetando. A guerra interna sempre vaza. Ela sempre se traduz em deserto emocional. Desarmar um inimigo tão entrincheirado não requer um contra-ataque frontal. A guerra contra o juiz interior não se vence com mais guerra. A vitória está em uma mudança de estratégia radical, a deserção. É o ato de recusar-se a participar do jogo, de abandonar o campo de batalha que ele tanto ama. A primeira tentação, claro, é tentar uma reconstrução agressiva. Você lê sobre amor próprio e tenta, por decreto, forçar um sentimento de admiração por si mesmo. Isso é como tentar ordenar que uma ferida infeccione de alegria. Não funciona. O caminho não é saltar do ódio para o amor. Entre esses dois extremos há um território vasto e subestimado, a aceitação neutra. Antes do amor, vem o cessar-fogo. Antes da celebração, vem a trégua. A aceitação neutra é o simples e revolucionário ato de dizer, internamente, estou aqui, com essas cicatrizes, com essa história, com esses medos e essas falhas. Não é perfeito, não é o ideal, mas é o campo de batalha que me foi dado, e é o único terreno onde minha vida pode ser travada. É um reconhecimento factual, sem julgamento carregado de emoção. É parar de lutar contra a própria sombra e finalmente se permitir apenas ser. Esse espaço neutro é onde a cura verdadeira começa, porque é o primeiro momento em que você não está alimentando o conflito. Um exercício prático e transformador para cultivar essa aceitação é a prática do espelho sem julgamento. A tarefa soa simples, mas para um homem acostumado a batalhas, é uma das coisas mais desafiadoras que ele pode fazer. Por 1 minuto, uma vez ao dia, fique de frente para o espelho e olhe diretamente nos seus próprios olhos. As regras são claras, sem corrigir a postura para parecer mais imponente, sem analisar a pele em busca de imperfeições, sem buscar um ângulo que seja mais favorável. Apenas observe. Olhe para os olhos que estão te olhando de volta. Nos primeiros segundos, o juiz interior entrará em pânico e atacará com força total. Uma enxurrada de pensamentos surgirá. Que exercício idiota! Seus olhos são pequenos. Você parece cansado. Isso é perda de tempo. A proposta não é discutir com esses pensamentos ou tentar substituí-los por afirmações positivas. A proposta é respirar fundo e continuar olhando. Você está treinando uma habilidade metacognitiva fundamental, a de se tornar o observador. Ao invés de ser o reagente que acredita em cada pensamento e se contorce em resposta, você se coloca no papel da testemunha silenciosa que assiste ao espetáculo da sua própria mente criticando o seu próprio rosto. Esse distanciamento, essa pequena fresta de espaço entre você e o julgamento, é a primeira rachadura no domínio do juiz. É a prova prática de que você não é os seus pensamentos.
Essa observação neutra é a semente da verdadeira autoridade. A autoridade masculina que atrai não é sobre controlar os outros, é sobre governar o próprio território interno com soberania. E a soberania começa com a capacidade de estabelecer fronteiras. Dizer não para os outros é uma habilidade secundária. A habilidade primária, e muito mais difícil, é dizer não para o juiz interior. É estabelecer uma fronteira interna clara. Chega. Chega de me comparar incessantemente. Chega de me desqualificar antes mesmo de tentar. Chega de revisar conversas para encontrar provas da minha inadequação. Quando você começa a governar esse espaço interno com firmeza gentil, uma coisa curiosa acontece. A necessidade de governar ou agradar os outros desaparece. As fronteiras externas surgem naturalmente não como uma muralha defensiva, mas como a expressão orgânica do seu próprio território bem definido. Você diz não por medo ou controle, mas por fidelidade aos seus próprios princípios e à sua paz. Essa é a autoridade que é sentida como força, não como opressão. Para entender essa integração, olhe para a natureza. Observe uma árvore velha numa montanha. Ela não se desculpa por suas raízes retorcidas que se agarram à pedra, nem pelos galhos quebrados por tempestades passadas, nem pela casca marcada pelo tempo. Ela não tenta esconder essas marcas. Elas integram a sua estrutura. São parte da sua história, da sua resistência, do seu caráter único. São a textura da sua madeira. Essa textura que a torna interessante, sólida, digna de respeito. Da mesma forma, sua história, suas chamadas imperfeições, as experiências de rejeição, os momentos de vergonha, as inseguranças, as falhas, não são erros a serem apagados ou segredos a serem escondidos. São a textura da sua própria madeira. Homens com textura são interessantes, são complexos, reais, palpáveis. Homens polidos até a lisura total, que tentam apagar toda e qualquer marca de uma vida vivida, se tornam genéricos, semelhantes a um móvel de plástico. A atração não se conecta com o plástico. Ela se conecta com a madeira real, com os nós, com os veios, com a história contada na matéria. Portanto, a estratégia final de deserção não é violenta. Você não precisa explodir o espelho, nem declarar uma revolução sangrenta contra si mesmo. A tática mais poderosa é muito mais sutil. Você precisa apenas desligar o sistema de som. O espelho em si é neutro. São apenas vidro e prata refletindo luz. O inimigo é o sistema de som instalado atrás dele, que transmite em loop a narrativa distorcida do juiz. Sua missão é encontrar o interruptor e desligá-lo. Recusar-se a ouvir. Redirecionar a atenção. O silêncio que se segue a esse ato não é um silêncio vazio ou morto. É um silêncio cheio de potencial. É o espaço amplo e quieto onde a sua própria voz, aquela voz genuína que foi abafada há anos sob camadas de crítica, pode finalmente ser ouvida. Primeiro como um sussurro, talvez só dizendo estou cansado. Depois com mais clareza expressando um desejo real, uma opinião verdadeira, uma visão de mundo única. Esse silêncio interno conquistado é o berço do seu verdadeiro eu. E é desse lugar silencioso e inteiro que um novo tipo de poder, magnético, pacífico e irresistível, começa a emanar. Quando a guerra interna cessa e a poeira da batalha assenta, o que emerge não é um super-homem invencível, mas algo infinitamente mais poderoso. Um homem reconciliado. Esse estado de paz consigo mesmo não é um fim, mas o início de uma nova física nas relações humanas. A dinâmica de poder, que antes era um jogo de soma zero, onde sua insegurança transferia poder para ela, ou suas tentativas de controle tentavam roubá-lo de volta, se dissolve. Simplesmente deixa de ser relevante. Quando você não precisa mais que uma mulher valide sua existência ou silencie seu juiz interior, o poder emocional não é invertido, é dissolvido. A interação deixa de ser uma transação onde você busca extrair confirmação de valor. Torna-se um encontro entre duas pessoas completas, cada uma dona de seu próprio território emocional. Não há mais o jogo ansioso de quem precisa mais, porque você já se proveu do fundamento mais crítico, a própria autoaceitação. Esse é o terreno mais fértil que existe para a atração genuína e o desejo sexual profundo. O desejo floresce na liberdade, não na necessidade. Ele é atraído pela plenitude, não pelo vazio que clama para ser preenchido. Nesse espaço, a sedução deixa de ser uma técnica aplicada e se torna uma consequência natural da sua presença inteira. Você saberá que está nesse caminho não por um sentimento grandioso de euforia, mas por uma série de sinais sutis e profundamente práticos que permeiam seu comportamento. Você para de pular como um soldado em alerta para responder a uma mensagem imediatamente. Você responde quando é conveniente e genuíno, porque sua paz não depende daquele ping no celular. Suas piadas e observações não são mais calculadas para extrair risadas ou aprovação. Elas se tornam a expressão espontânea do seu humor único, do seu modo particular de ver o mundo.
Você sente um tédio saudável por dinâmicas dramáticas, por jogos emocionais carregados de tensão artificial. Em vez disso, é naturalmente atraído por conversas calmas, profundas, onde a conexão é baseada em substância e não em adrenalina. O sabor doce e viciante da aprovação alheia perde seu poder. Você ainda aprecia um elogio, mas ele não alimenta mais uma fome desesperada. É recebido como um presente gentil, não como uma ração vitalícia. Sua energia deixa de ser de busca e passa a ser de oferta. Oferta de sua atenção, de sua perspectiva, de sua presença, quando e se você escolher dá-las. Nesse estado, até o seu silêncio sofre uma transmutação alquímica. O silêncio de um homem inseguro é pesado, carregado de ansiedade não verbalizada. É um silêncio que pede, que suplica por preenchimento, que grita diga algo, por favor. Já o silêncio de um homem reconciliado é espacial. Ele não é uma falta de palavras, mas uma presença de paz. Esse silêncio não pressiona. Ele dá ar para a interação respirar. Ele cria um vácuo saudável, um espaço onde a imaginação dela pode trabalhar. É nesse espaço que a curiosidade se inflama, que as perguntas nascem, que o desejo cresce organicamente. Seu silêncio deixa de ser um sintoma de inadequação e se torna um convite disfarçado, não para que ela o salve do tédio, mas para que ela queira entrar no rico mundo interno que aquele silêncio parece guardar. É o convite mais poderoso que existe, porque nasce da plenitude e atrai pela promessa de mais plenitude, não pela demanda de resgate. Essa mudança fundamental redefine o próprio objetivo da jornada. A capacidade de atrair mulheres deixa de ser a meta final, o prêmio a ser conquistado a qualquer custo. Ela se transforma em algo muito mais útil e verdadeiro, um termômetro da sua paz interna. A atração, ou a falta dela, se torna um feedback valioso sobre o seu estado de governo próprio. Quando você se percebe invisível, sem conexão, sem aquele fluxo natural de interesse, é um sinal quase infalível de que a guerra interna foi reativada, que o juiz retomou o microfone, e você está novamente projetando conflito e instabilidade. Por outro lado, quando você está em paz, centrado, engajado com sua vida, a atração flui como uma corrente natural. Pode não vir de toda pessoa, mas virá de forma orgânica e de lugares inesperados. O foco da sua mente, portanto, muda radicalmente. Deixa de ser como posso atraí-la e se torna como posso viver em integridade comigo mesmo hoje. A primeira pergunta te coloca em modo de extração, de performance. A segunda te coloca em modo de construção, de autenticidade. E a construção atrai, a performance cansa. O homem reconciliado, portanto, não é um caçador. A metáfora da caça é própria da mentalidade de escassez e conquista. Ele é, antes de tudo, um jardineiro. Seu trabalho principal não é perseguir borboletas pelo campo, é cuidar do solo do seu próprio jardim interno. Regar as sementes dos seus interesses, podar as ervas daninhas do auto-julgamento excessivo, adubar a terra com experiência e aprendizado. Ele se concentra em criar um ecossistema interno fértil, vibrante e em paz. E de dentro dos muros desse jardim bem cuidado, brota um aroma único, o aroma da integridade, da paz, da presença. Esse aroma não atrai parasitas famintos por validação, mas atrai viajantes curiosos, pessoas interessadas em explorar um território que parece vivo e acolhedor. O jardineiro não escolhe quais flores ou quais pessoas devem ser atraídas. Ele simplesmente cuida do solo, e o desejo alheio à atração é como uma borboleta que, por seu próprio instinto, pousa nas flores do seu jardim. Ela é livre para ir e vir. A beleza do jardim não depende de sua visita, mas sua visita é um belo testemunho da saúde do jardim. Essa é a dinâmica do magnetismo verdadeiro, não controlada, não forçada, mas emanada e atraída como uma lei natural. A conquista final, aquela que torna todas as outras possíveis, e também redefine o significado de conquista, não tem o rosto de uma mulher, não está no número de matches em um aplicativo ou na intensidade de um olhar recebido. A conquista definitiva é uma de soberania interna, é o domínio completo e pacífico sobre o seu próprio estado emocional. É acordar pela manhã e a primeira conversa do dia não ser com o crítico interno, cheio de demandas e prognósticos sombrios, mas com o projeto que te excita, com a quietude do momento presente, com a simples tarefa de viver o próximo passo. É a capacidade de passar por um dia inteiro sendo o governante da sua própria atenção, direcionando-a para o que constrói, e não para o que destrói. Esse é o território reconquistado. Um território onde você não é mais um refugiado de si mesmo, mas o habitante natural, conhecedor de cada colina e vale da sua própria psique. Nesse espaço, a busca por uma mulher deixa de ser uma missão para preencher um vazio e se torna uma possibilidade de compartilhar uma abundância. O que você tem a oferecer não é mais sua necessidade, mas sua presença completa. Esse novo fundamento altera radicalmente a experiência da rejeição.
No antigo paradigma, governado pelo juiz, a rejeição era a sentença final. Era a prova irrefutável que você tanto temia e, paradoxalmente, esperava. Ela confirmava a narrativa central: você não é suficiente. A dor era profunda porque não era apenas a perda de uma oportunidade com alguém, era a amplificação de uma crença tóxica sobre si mesmo. No novo paradigma, a partir de um lugar de autoaceitação, a rejeição é reclassificada. Ela deixa de ser uma sentença do juiz e se torna um simples feedback do sistema. A dor pode até existir, uma pontada de decepção, a frustração de uma conexão que não floresceu, mas ela não tem o gosto amargo da condenação pessoal. A interpretação muda para algo como: ela não quer o que eu genuinamente ofereço. Nossos mapas internos não se alinham, nossos valores, nossos ritmos, nossas químicas não são compatíveis. É um dado de incompatibilidade, não um veredito sobre valor inerente. O pensamento que segue não é: o que há de errado comigo? Mas tudo bem. Meu valor, meu núcleo, permanecem inalterados. A busca continua, mas eu continuo inteiro. Essa é a liberdade mais profunda que um homem pode conhecer. A liberdade de ser rejeitado sem ser destruído. Essa integridade interna se reflete de forma mais prática no momento da interação. Você abandona a performance. Deixa de entrar em um encontro ou conversa com o script mental de o que devo fazer para impressioná-la. Essa pergunta coloca você no papel de um ator tentando adivinhar o que o público quer ver, um serviçal emocional. A pergunta que surge do território reconquistado é outra, mais simples e mais poderosa. Estou presente e genuinamente interessado neste momento? Você não está mais performando para um crítico externo, ela nem interno, o juiz. Você está simplesmente ali. Sua atenção está no ambiente, na conversa, na pessoa à sua frente e também na sua própria experiência interna. Você escuta para entender, não para preparar a próxima fala engraçada. Você fala a partir da curiosidade e da verdade, não de um manual. A performance, por mais bem ensaiada, exausta. Ela consome energia e sempre carrega uma nota de falsidade. A presença, por outro lado, magnetiza. Ela é sentida como um descanso, um porto seguro em um mundo repleto de homens performáticos que estão sempre vendendo uma versão de si mesmos. A mulher sente que com você, ela pode baixar a guarda também. Não porque você seja totalmente inofensivo, mas porque você é real, e o real atrai o real. É crucial entender que esse estado de paz não é um final feliz estático, onde o juiz é eliminado para sempre. Ele é um território que deve ser vigiado e mantido. O segredo para sustentar a paz é a vigilância contra a recolonização. O juiz interior, como qualquer força entrincheirada, tentará voltar. Seus pontos de entrada preferenciais são os momentos de estresse, de fadiga, de vulnerabilidade ou de falha real. Uma crítica no trabalho, uma briga familiar, um projeto que não deu certo, uma noite de solidão. Nessas brechas, você ouvirá novamente a voz familiar. O tom de desprezo, a generalização, você sempre, a catastrofização. Isso nunca vai mudar. A diferença agora é que você tem prática. Você o reconhece imediatamente. Já não é a voz da verdade. É apenas um padrão de pensamento antigo tentando se reinstalar. E agora você tem a ferramenta mais simples, mais poderosa e mais elegante, não o engajar. É um sorriso interno de reconhecimento, um pensamento como: ah, é você de novo. Olá. Não, obrigado. E você segue em frente, redirecionando sua atenção para a respiração, para a próxima ação concreta, para qualquer coisa que não seja aquele drama interno. Você não luta, você ignora. Com o tempo, essas tentativas de recolonização se tornam cada vez mais fracas e esparsas, até quase desaparecerem. Portanto, você não se tornou invencível. A invencibilidade é uma fantasia da arrogância, que é apenas o outro lado da moeda da insegurança. Você se tornou inocupável. A guerra acabou. As tropas foram desmobilizadas. Os sistemas de alarme que disparavam a cada olhar ou comentário foram desativados. Agora, você não mora mais num bunker escuro, olhando para o mundo através de um espelho embaçado pela ansiedade. Você habita um território amplo, sob a luz do dia. O espelho, aquele que era o campo de batalha, se reduz ao que sempre foi, um objeto utilitário na parede, feito de vidro e prata. Ele reflete a imagem de um homem que está muito ocupado vivendo, criando, sentindo e existindo, para se importar muito com reflexos. Ele reflete um rosto que já não precisa mais de aprovação, porque encontrou algo infinitamente mais sólido, a própria realidade de ser. E é nessa realidade, nesse chão firme do ser, que toda uma vida nova, incluindo relações de uma qualidade antes inimaginável, pode finalmente ser construída. A jornada que começou na angústia paralisante diante do espelho chega ao seu destino natural, que não é um pico de euforia, mas um vasto platô de paz. Você olha para trás e vê a trilha percorrida.
O refém que negociava com o terrorista interno, a anatomia sombria desse inimigo construído a partir de cicatrizes, o campo de batalha invisível onde a guerra interna garantia cada derrota externa. Você aprendeu as táticas de deserção, o poder de desligar o sistema de som tóxico, a coragem de se observar sem julgamento. Testemunhou a transmutação do silêncio ansioso em espaço convidativo, da busca desesperada em oferta tranquila. E finalmente pisou no território reconquistado da sua própria mente, onde a soberania emocional substituiu a guerra civil. Essa síntese não é apenas intelectual, é uma reconexão com uma parte de si mesmo que estava há muito tempo em exílio. A revelação final, a que desarma por completo a ilusão do conflito, é esta: seu pior inimigo nunca foram suas características físicas, sua timidez social, sua falta de experiência ou qualquer suposta falha de caráter. O inimigo sempre foi uma crença. A crença profundamente arraigada de que você precisava derrotar algo dentro de você para ser digno lá fora. Você acreditou que a dignidade era um prêmio a ser conquistado após uma vitória sobre a insegurança, sobre a ansiedade, sobre o passado. Essa crença era o combustível do juiz, a justificativa para sua existência. A verdade que se revela no silêncio da paz é que a dignidade não é uma conquista. É um estado natural, um atributo inerente da simples existência. É algo que você reconhece, não que você constrói. E esse reconhecimento só se torna possível no exato momento em que você para de guerrear contra si mesmo. A luta é o que obscurece a visão da sua própria integridade fundamental. Quando a luta cessa, a integridade se revela, sempre esteve lá, intacta sob os escombros das batalhas internas. Diante dessa compreensão, todas as táticas complexas se fundem em uma única, desconcertante em sua simplicidade: a recusa em se engajar. A partir deste ponto, quando a voz do juiz tentar se reerguer, e ela tentará, como um hábito neural antigo buscando expressão, você não a debaterá. Não entrará em argumentos elaborados para tentar prová-la errada. Não se desesperará com seu retorno. Você simplesmente virará as costas. Você anotará, como se nota um anúncio chato na televisão, e mudará de canal. Sua atenção, seu recurso mais precioso, será direcionada para a vida que está acontecendo à sua frente, para a próxima tarefa, para a sensação do corpo, para a conversa real que você está tendo, para o projeto que está criando. Você vai viver sua vida. Com o tempo, consistência e paciência, a voz ficará rouca, rouca de tanto gritar para uma plateia que se foi, que não mais a assiste. Ela perderá sua força, porque seu poder residia exclusivamente na sua crença e na sua atenção. Sem elas, ela é apenas um eco vazio em um corredor deserto. Por isso, o chamado para a ação agora não é grandioso ou complexo, é minimalista. Hoje, após esta tomada de consciência, você fará uma única coisa: o exercício do espelho de primeiro minuto. Não o faça com a expectativa de uma transformação mágica, de um vislumbre instantâneo de amor próprio. Faça-o como um ato de soberania, como a primeira cerimônia oficial do novo governo da sua mente. Fique diante do espelho e olhe nos seus olhos. Deixe os julgamentos, os insultos, as análises passarem como nuvens no céu. Você não é as nuvens, você é o céu que as observa passar. Um minuto de observação neutra. Esse é o tratado de paz, assinado no silêncio entre um pensamento e outro. É a prática que, repetida, constrói o músculo da presença e enfraquece o hábito da autocrítica. O espelho agora é só vidro e prata. O inimigo era uma sombra, uma projeção de medos passados e futuros hipotéticos, alimentada pela sua própria atenção focada no escuro. A guerra acabou no momento preciso em que você deixou de pegar em armas contra si mesmo. O que sobra, diante do espelho e diante do mundo, é apenas um homem. Não um homem perfeito, mas um homem inteiro, com suas marcas de batalhas que não mais sangram, com suas histórias que agora são só histórias, com seus desejos que são expressão de vida, não de carência. Inteiro. E por ser inteiro, por não mais vazar conflito e necessidade, torna-se algo que a mecânica da atração humana não pode ignorar, irresistivelmente magnético. O território interno está pacificado. A lei agora é a da construção, não a da defesa. A paisagem é fértil para o que você quiser plantar. Agora vá. Não para conquistar alguém, mas para construir, com as mãos dessa nova paz, o seu reino sobre essa terra que sempre foi sua, mas que você apenas agora aprendeu a habitar.